Olá, bem-vindos ao Lar da Ágata. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro O Iluminado, do Stephen King. Estou aqui, ó, na companhia da minha gatinha. Celinha, fala oi com todo mundo, Célia. Tímida. Nessa história nós vamos acompanhar a família Torrance. A família Torrance é composta pelo Jack, que é o esposo, pela Wendy, a esposa, e o filho Danny. O Danny tem apenas 5 anos e ele é o iluminado. Ele tem assim a sensibilidade de poder, não só assim, além de enxergar espíritos e tudo mais, interagir dessa forma, ele também consegue, por exemplo, assim, quando a mãe dele tá triste, ele consegue sentir isso, sabe? Ele consegue ler mentes também. Então assim, quando o pai dele tá tendo pensamentos muito pesados em relação à mãe, quando eles brigam, ele consegue sentir isso. O Jack tem problema com bebida, então assim, ele acaba que tem vários momentos ali de se perder isso prejudica o trabalho dele, o casamento dele com a Wendy. E a Wendy já tá assim no limite dela já com o Jack. O Jack acaba que não assume essa responsabilidade de ser pai, marido acima de tudo, né? E largar realmente a bebida. Então isso a situação da família tá extremamente tensa. E surge a oportunidade para o Jack trabalhar como freelancer, né? Nessa situação aí, que é o Hotel Overlook. O Hotel Overlook, ele fica assim num lugar muito, muito distante, lá no topo de uma colina assim, e acaba que no inverno eles fecham, né? Porque faz tanto frio, que neva tanto, que fecha a estrada, fica completamente ilhado o hotel, e precisa de alguém para poder ficar lá, para poder tomar conta, gerenciar, para não danificar tudo, para não perder, o hotel não ficar assim, se deteriorar durante esse período, né? E aí acaba que o Jack assume essa posição porque ele saiu do emprego dele por questões de bebida, violência. O passado dele é bem complexo mesmo. E acaba que isso gera muita assim confusão entre com os fãs em relação ao filme, porque o filme não mostra isso muito bem. O filme mostra assim o Jack indo pro hotel, e aí já aparece, todo mundo sempre reclama que o Jack Nicholson já aparece louco desde a primeira cena. Então não existe essa construção do personagem. E no livro existe isso muito bem. Você acompanha ali todo o passado dessa família, a construção do casamento, da criação do filho, e descobre o quanto o Jack tem essa batalha, essa luta contra o vício, e aí ele acaba tendo momentos assim de estouro, de violência mesmo. Então isso não é uma coisa da noite pro dia, já é uma coisa que a família já vem trazendo, né? Então quando eles vão pra lá é como se fosse assim, agora é a hora do recomeço, aqui a gente tem uma oportunidade única de estar fazendo tudo funcionar no nosso casamento, na nossa família, e eles vão todos pra lá, os três, pra poder ficar lá durante o inverno, para que o Jack possa cuidar do hotel, da caldeira, enfim, de tudo lá. E aí acaba que os três se mudam pro hotel para poder passar essa temporada. E aí a gente acompanha como que vai ser o convívio dos três, né, trancafiados lá durante esse inverno. E o Jack, ele assim, tá tentando se controlar da melhor forma possível. Ele tá realmente assim acreditando que ali é um recomeço e a oportunidade é única agora para eles. E o Danny tá lá, tipo, vamos ver o que tem aqui nesse hotel, vamos descobrir o hotel. E acaba que a Wendy, ela tá até muito otimista pelo fato de que o hotel não tem bebidas. Todas as bebidas foram retiradas pro inverno, não vai ter bebida em lugar nenhum, então não tem como o Jack ter uma recaída. Essa é o principal, assim, o que deixa ela mais feliz, mais tranquila lá no hotel. Porém, conforme o inverno vai intensificando, a neve vai intensificando, tudo vai intensificando, o clima também vai ficando cada vez pior. O Jack começa a se comunicar, o hotel começa a se comunicar com o Jack, na verdade. O hotel conhece as fraquezas da pessoa, né? Já começa a ver as fraquezas do Jack e começa a influenciar ele a assim, tomar controle da situação toda ali, começa a influenciar ele no sentido de a sua família não te respeita e coisas do tipo. Então o Jack começa a ficar meio louco, meio paranoico e começar assim, correr mais atrás ele descobre no porão assim, lá perto da caldeira, tudo mais, ele descobre documentações antigas do hotel, tudo meio que é colocado ali após pra ele, pra convencer ele. Então ele começa a conhecer a história do hotel e tudo mais, e começa a se vitimizar em relação à família. O Danny tá sempre explorando lá cada vez mais e começa a encontrar coisas bizarras no hotel, e a Wendy tá meio assim, começa a ficar assustada porque o comportamento do Jack já tá alterado. Então esse clima vai ficando cada vez mais intenso, porque a minha personagem preferida aqui na história toda é a Wendy. Ela assim, ela não é iluminada, ela tá lá porque a família tá, então ela tenta fazer de tudo pra família
o melhor pela família, e o tempo todo ela fica meio vendida, assim, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, ela só tá vendo essas alterações acontecendo, e aí acaba que é meio desesperador. E o terror do Stephen King é muito psicológico, até mesmo quando ele usa elementos sobrenaturais. Ali dentro você fica muito tenso, né, lendo esse livro, porque você sabe que eles são todos presos ali, não tem ninguém para chegar, não tem como alguém chegar até lá também, porque tá tudo ilhado, e não tem como para onde eles correrem. Então isso torna, assim, você fica apreensivo pelos personagens. O Jack, eu tenho muita dó do Jack, porque conforme ele vai sendo influenciado, ele começa a sofrer num sentido de, ele vai alucinando e começa a querer atacar a família, ele começa a ficar muito perverso, e ao mesmo tempo em pequenos momentos de lucidez, ele tem remorso, e aí ele fica tipo, por que eu tô fazendo isso? O que tá acontecendo? E isso me traz dá um pouco de pena do personagem, que tá sempre tentando se redimir, ele tem muitos problemas psicológicos para tratar, e aí acaba que ali dentro tudo isso está se agravando ao invés de ele estar tratando. O ápice para mim do suspense nesse livro é justamente, e de terror, né, é justamente o momento em que, assim, o véu cai no hotel. Então, assim, o momento em que o véu cai no hotel é onde a Wendy vê todas as coisas que o Danny diz que tá acontecendo, porque eles não acreditam, eles acham que é imaginação de criança. Quando o véu cai, assim, a Wendy vê como aquilo tudo é mais real do que... É realmente real, né? Não é uma fantasia do filho, é quando tudo vai por água abaixo. Aí fica muito tenso mesmo. Tem até um momento específico que eu não vou dar spoiler, mas que acontece com a Wendy ali, onde realmente ela desperta. E aí eu achei extremamente assustador, deu até uma pontada no peito nessa hora. E o Jack vai ao ápice da loucura dele, perseguindo a família. E o Danny, ele passa o livro inteiro, tem até na capa, né, lá, Red Room. Ele passa o livro inteiro falando sobre isso. Essa palavra fica permeando na mente dele. E eu, trouxa pra caramba, não tinha percebido até o momento exato o que aquilo significava. E quando eu desvendo o que aquilo significava, eu pelo menos arrepiei inteirinho. Porque, meu Deus do céu, Stephen King é brilhante. Ele joga muitas coisas ali que faz tipo plot twist o tempo todo acontecendo, mais pro final do livro, assim. Então, essa foi a minha resenha para o livro Iluminado, do Stephen King. Espero que você tenha gostado. Esse livro foi lançado em 1977. O livro é maravilhoso, o filme é muito bom, recomendo também. Eu acho que são obras distintas, então se você já leu e não assistiu o filme ainda, você pode ficar meio decepcionado, mas eu aconselharia ir assistir sem comparação mesmo. É quase impossível você não comparar, né? Até porque é a mesma história. Mas a adaptação, ela é feita... É como se, sei lá, de explicar aqui, ela é feita em outro tom, ela é feita de uma outra forma. A história é contada, é a mesma história, mas contada de uma outra forma. Então eu acho isso bacana, porque você tem duas experiências distintas. E espero que você tenha ficado curioso com a história do livro. Se você ainda não leu, pô, dê uma chance mesmo, porque esse livro é muito bacana. Se você tem medo de livros de terror e tudo mais, que eu não vou nunca ler esse livro porque eu morro de medo. Não é apenas esse terror básico, você realmente tem uma profundidade muito grande ali de sentimentos, de história, realmente. Não é nada vago, nada raso, realmente vale muito a pena. E se você já leu, comente aí, dê sua opinião. Se você não leu ainda, venha ler e goste, vem aqui trazer a sua opinião de volta pra mim, volte aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê um like e até a próxima!